de ti e menos de mim, e menos de mim, e menos de mim, e menos de Feche os seus olhos, querido. Essa canção é a canção que dá nome ao nosso CD, ao nosso disco. E quando nós ouvimos essa canção, no meu coração eu senti o desejo de gravá-la, porque eu sinto no meu coração que nós, o Brasil, precisamos cantar essa canção. Eu sinto que nós, como igreja, precisamos voltar a Jesus, trazer Jesus de volta para o centro da nossa vida. Eu sinto que nós temos tirado Jesus do centro do Evangelho, temos colocado milagres e sonhos no centro do Evangelho.
Deus tem milagre para a sua vida, sim ou não? Deus tem cura para você? Graça e a paz do Senhor Jesus, meus irmãos, sejam muito bem-vindos. Irmãos, só lembrar que domingo que vem vai encerrar as inscrições do Encontro com Deus. Se você não foi no Encontro com Deus, eu quero convidar você a participar. O nosso encontro vai ser no dia 18 a 20 de março, porém as inscrições se encerram domingo que vem. Por quê? Porque depois disso, nós vamos entrar num período de oração. Nós vamos estar fazendo 21 dias de oração e jejum, e nós não estamos abrindo mais as vagas após essa data, tá? Nós somos aí, atualmente nós estamos ali acho que em 6 igrejas, então cada igreja ela tem um número X de vagas. Eu pedi 15 vagas lá, né? Se por acaso nós não preenchermos as 15 vagas, eu vou estar doando alguma vaga lá para outras igrejas. Porém, alguns irmãos já se manifestaram, tá, de querer participar. Amanhã eu vou estar ligando para o pastor Milton, que é o nosso coordenador lá, e estamos tirando algumas dúvidas de alguns irmãos que querem participar do encontro, tá? Então, durante a semana aí, eu vou estar respondendo aí. A irmã Jane, ela está com a ficha do encontro. Tem uma ficha de inscrição, tá? O pagamento não precisa ser feito domingo que vem. O pagamento pode ser feito até o dia 6, tá? É um investimento. Ei, moça. É um investimento, aqui toda hora olhando para mim. É um investimento que você faz na sua vida, e a frase que nós estamos utilizando é a maior experiência da sua vida, e de fato eu creio que vai ser em nome de Jesus, tá? Então, assim, é algo que vale a pena. Se você já foi, eu gostaria que você incentivasse alguém aí. Se alguém tiver dificuldade financeira, quem sabe você pode estar ajudando. Já fizemos isso muitas vezes, né? Um irmão ajuda com 10, 15 reais, e a gente ajuda abençoando alguém, se caso alguém tiver alguma dificuldade. Mas eu vou falar para você, irmão, você pode ter certeza que se tem uma pessoa que não vai querer que você vá no encontro, é o diabo, tá? Eu não estou falando que uma pessoa ou outra seja o diabo na sua vida, não, mas o inimigo não quer que você vá. E eu falo para você, vale a pena. Eu gostaria muito que você fosse de coração aberto. Eu não quero que você vá com carrancudo, fechado, não. Eu quero que você vá com o coração aberto, porque você indo assim, Deus vai falar muito no seu coração. Deus falou muito no meu coração no primeiro encontro que eu fui em 2016, e de lá para cá, Ele sempre fala, porque mesmo eu estando lá servindo, mesmo eu estando lá ajudando, trabalhando, Deus assim ainda fala no nosso coração. Irmãos, é uma oportunidade única, tá? Vale a pena você participar. Todo final de mês, irmãos, nós vamos fazer um café da manhã, de 8 às 9 da manhã. Todo último domingo do mês. Então, participa com a gente. Nós vamos ter uma mensagem mais voltada para a liderança. E eu quero dizer para você o seguinte, liderança é diferente de cargo. Quem é mãe aqui, quem é pai, quem às vezes tem algum negócio, ou gerencia, ou coordena algo, você é líder. Se você é mãe, se você é pai, você é líder. Você está liderando seus filhos. Você está liderando. E detalhe, tem muita gente que está de olho em você. Ainda que você não seja pai nem mãe, tem pessoas que estão olhando para você porque você é um cristão. Então as pessoas muitas vezes espelham em você as suas atitudes e tudo. E de uma certa forma você exerce uma liderança. Então, todo final de mês, de 8 às 9 da manhã, no domingo, eu vou passar a data para vocês no WhatsApp direitinho. Esse mês agora, que se eu não me engano, vai ser no dia 27, tá? O que acontece? Participa com a gente, café da manhã, maravilhoso, abençoado. Irmãos, quinta-feira, estava muito bonito aqui na quinta-feira passada, viu? E eu quero dizer para você o seguinte, participa com a gente. Toda quinta-feira, nós vamos ter aqui um estudo especial, são 14 estudos, nós já começamos o primeiro, ainda dá tempo de você participar. Se você vem no meio do caminho, não tem problema, pode vir no meio do caminho também. Só que acontece, só vai formar nessa turma a princípio quem completar todos os requisitos. É claro que a gente pode dar um jeitinho de trabalhar, fazer alguma coisa, de tentar repor as aulas, que é algo mais desafiador. Mas se você quiser participar, vem com o coração aberto. As células estão se reunindo nas quintas-feiras aqui. Por um período de tempo, as células vão continuar reunindo na quinta-feira. Nós temos aqui quebra-gelo,
Já chamamos aqui alguns irmãos para... fizemos o quebra-gelo nas 2 semanas que passaram, né? A primeira semana não foi a aula, não foi o estudo. A segunda semana, que foi semana passada, tivemos o primeiro estudo. Mas tivemos quebra-gelo, tivemos louvor, tivemos lanche. E a gente vai fazer assim, toda quinta-feira, enquanto nós estivermos tendo o curso, vai ter lanche, vai ter quebra-gelo, vai ter louvor. Já pedimos para alguns irmãos fazerem o louvor, outros vão ajudar no lanche, algo bem simples, mas assim, feito com amor, com carinho. Participa com a gente, participa né, você que não foi no encontro com Deus, participa do encontro com Deus, você que já foi, incentiva. E no final desse mês, irmãos, bem dizer, no dia 25, sexta-feira, nós vamos começar uma campanha de jejum e oração. Você vai fazer de acordo com as suas condições. É claro que você não vai fazer um jejum, por exemplo, de até meio-dia, né, irmão? Acorda 11h30 da manhã e meio-dia entrega o jejum. Não dá para fazer um negócio desse. Não está correto. Mas, assim, existem N maneiras de você fazer um jejum. Eu até te recomendo, se caso você não der conta de fazer um jejum específico, separa. Primeira semana, vou fazer um jejum de tal coisa. Segunda semana, outro jejum. O que eu quero, irmãos, que você entenda a importância de você buscar a Deus, santificar, de arrepender, né, dos seus pecados e buscar mais o Senhor. Às vezes você vai fazer jejum de doce, de carne, de entretenimento, de comida mesmo, vai ficar sem comer por um determinado tempo. Mas você tem que fazer, sabe por quê, irmãos? Para te ajudar a você buscar se voltar para o Senhor. E eu gostaria muito que você fizesse isso para você ser transformado, transformar a sua família, sabe, a cidade, a igreja. E nós oramos ao Senhor. Olha, eu vou falar para vocês estando aqui hoje, vocês podem ter certeza que vocês são a resposta de oração que nós temos feito ao Senhor. Amém? Temos um grupo de oração, temos as orações dos sábados, estamos caminhando, temos culto de manhã, estamos caminhando aqui para a glória e honra do Senhor. E eu queria aproveitar esses domingos que se seguem. Quero trazer uma série de mensagens. Eu tenho orado, falado com Deus, pedindo a Deus para que Deus venha falar aos nossos corações. E eu quero convidar você a refletir sobre o que Deus tem para você nesse dia, né? Ou nesses dias aí para frente. Então, semana que vem, se Deus quiser, vamos continuar falando sobre esse assunto que vamos tratar aqui hoje. E durante pelo menos 3 semanas, nós vamos falar sobre renovando a nossa fé. Vamos falar juntos? Renovando a nossa fé. É necessário de renovarmos a nossa fé. E olha, uma frase que me veio ao coração, eu sou assim, eu fico em oração, e quando vem algo no coração, eu já vou lá e anoto no meu celular aqui. Eu tenho um grupo só meu, da minha esposa, ali, que eu anoto algumas coisas que Deus vai falando no meu coração. Eu anotei essa frase, dizendo o seguinte, olha, me veio à mente essa frase: deixando para trás tudo aquilo que me impede de seguir em frente com Cristo. Deixando para trás tudo aquilo que me impede de seguir em frente com Cristo. Se tem uma coisa que te atrapalha você seguir em frente, você precisa deixar para trás. E olha, irmãos, é comum nas pessoas hoje, as pessoas que querem, por exemplo, seguir a Jesus, é muito comum deixarem pecados de estimação, velhos hábitos, sabe, certos tipos de conversas, certas amizades, entre aspas, que muitas das vezes essas coisas, elas servem como ciladas, armadilhas, para que a pessoa volte à vida anterior de pecado, ou uma fé fake, né, irmão? Está todo mundo falando sobre fake, né, irmão Eduardo? Uma fé fake é o quê, irmãos? Uma fé não verdadeira. Existem coisas na nossa vida que, se você não vigia, imagina, irmão, um pecadinho de estimação, ficar alisando ali, né, como se fosse um bichinho, um cachorrinho. Eu lembro de um pastor dizendo que a pior coisa, irmãos, é quando o pecado vira hábito. Quando o pecado vira hábito, é uma coisa terrível. Por quê? Digamos que todo dia de manhã ou à noite, antes de dormir, você bebe um copo d'água. Tem alguém que faz isso? Ou de manhã cedo ou à noite? É um hábito, né? Não é um mau hábito, é até um hábito que eu saiba é bom. Agora imagina se esse copo de água fosse um pecado. Aí seria algo que faria mal para você, não é verdade? Então tem pessoas,
eu preciso vigiar, nós precisamos vigiar, porque talvez nós tenhamos pecados de estimação. Outra coisa, irmãos, velhos hábitos, como colocado aqui, amizades, entre aspas, tá? Porque, por exemplo, você ganhar o seu amigo para Jesus é algo muito bonito. Você ganhar o seu amigo para Jesus, um colega, um vizinho. Mas tem certas amizades que você percebe que aquela pessoa não quer nada com Deus. É mais fácil ela te levar para o mundão, é mais fácil ela te levar para as coisas erradas, do que você ganhar ela para Cristo. Porque ela talvez está sendo usada pelo inimigo para ir direto nas coisas, direto nas coisas que mexem com você. Então aquela pessoa talvez, ela é aquela pessoa que você tem que orar por ela, dar bom dia, boa tarde, boa noite, orar por distante e clamar: Deus, envia alguém, porque eu não estou em condições de levar aquela pessoa para Cristo. Então, às vezes, essas circunstâncias, como eu disse, são armadilhas para que, às vezes, leve você a viver a vida do velho homem. E para não cairmos nessas ciladas, irmãos, nós precisamos entender o que a Bíblia diz. Lá em Hebreus 12, nós já vamos estar lendo aqui, nos mostra, irmãos, a como nós não caímos nessas ciladas, a não vivermos assim. E nós precisamos estar o quê, irmãos? Firmes na fé em Cristo Jesus. O primeiro hino, a música que nós cantamos, que diz, né? Firme nas promessas do Senhor Jesus. Em amor ligado com a sua cruz, cada dia mais alegro-me na cruz, firme nas promessas de Jesus. Então, a ideia é o seguinte: para que eu hoje não deixe a minha vida anterior voltar, eu preciso andar o quê? Firme em Cristo Jesus. E o autor de Hebreus, irmãos, ele nos fala de uma corrida que nos é proposta. O autor de Hebreus, ele diz que essa corrida, de uma certa forma, ela exige de nós maiores esforços. É como você imaginar você estando num torneio, uma corrida, em um estádio famoso, e nesse estádio famoso existem uma grande multidão de pessoas que estão ali, vamos dizer assim, torcendo por nós. Hebreus 12, versículo 1 e versículo 2. A palavra de Deus diz o seguinte: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Versículo 1, voltando aí, diz: estamos rodeados por tão grande nuvens de testemunhas. Amém? Fecha nossos olhos, falar mais uma vez com o nosso Deus, em nome de Jesus. Pai querido, eu quero te agradecer, meu Deus, pela bondade do Senhor conosco. Pai, que a tua palavra, ó Deus, venha fazer efeito em nós, ó Pai. Venha transformar-nos, ó Deus, para a tua glória e honra. Deus, vem de encontro aos nossos corações, vem de encontro, ó Deus, às nossas vidas. Ó Pai, que nós estejamos firmes na fé, renovando a nossa fé em Cristo Jesus. A cada dia, a cada oportunidade, ó Deus, que estejamos, ó Pai, glorificando o seu nome através de nossas vidas. Obrigado, Pai. Peço mais uma vez, fala comigo, fala com cada irmão, cada um que ouve essa mensagem, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, aqui diz que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas. Hebreus 11, que é o capítulo anterior, fala dessas pessoas que são as testemunhas. Vou dar aqui o nome de algumas. Se você conseguir guardar, vai guardando aí, vai contando aí, olha. Quem são essas pessoas que estão torcendo por nós? Abel, Enoque, Noé, Abraão, Sara, Isaque, Jacó, José, Moisés, Raabe, Gideão, Baraque, Sansão, Jefité, Davi, Samuel, os profetas, e lá também diz, e os outros. Hebreus 11 cita o nome de todas essas pessoas. Essas pessoas que o escritor de Hebreus, ele diz o seguinte: essa é o quê? É a nuvem de testemunha. São as pessoas que já correram essa corrida e que agora estão torcendo por nós, para que nós também vençamos. E essa corrida, irmãos, a Valéria pregou recentemente, falando de uma coroa, né? Naquela época, as pessoas recebiam uma coroa que era feita de uma planta, né? Esqueci o nome daquela planta.
Era maravilha, hein? Obrigado. Uma flor, né? Um louro, verdinha, né? A princípio. Mas aquilo ali o quê? Secava, estragava. E lá diz que nós vamos receber uma coroa que não estraga, uma coroa que não derrete, que não é corruptível. Mas essa multidão, irmãos, só para vocês terem ideia, essas pessoas em geral, e a Bíblia aqui não cita o nome de todas, mas de algumas, se você pegar lá em Hebreus 11, voltar um pouquinho, ali diz que muitos deles, irmãos, no versículo 35, aqui diz, até, vamos ler alguns versículos aqui, ó. Ali diz que uns foram torturados, na metade do versículo, Hebreus 11, 35. Uns foram torturados e recusaram ser libertados, para poderem alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombaria e açoutes. Outros ainda foram acorrentados, colocados na prisão. Versículo 37. Apedrejados, cerrados ao meio, posto à prova, mortos ao fio da espada, andaram errantes, vestidos de pele de ovelha e de cabras, necessitados, afligidos. Vamos lá, faltou um pouquinho, volto antes. Afligidos e maltratados, pode passar. E o mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos, montes, pelas cavernas e grutas. Pode passar mais um. E todos esses receberam um bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que lhe havia sido prometido. Essas pessoas que sofreram, que passaram por essas lutas, essas pessoas, irmãos, elas não chegaram a receber o que havia sido lhe prometido. Voltando um pouquinho mais, no versículo 13, o versículo 13 fala de Abel, Enoque, Noé, Abraão e Sara. Essas 5 pessoas, no versículo 13, diz que todos estes viveram pela fé. Abel, Enoque, Noé, Abraão e Sara, eles viveram pela fé. Só que eles morreram sem receber o que tinha sido prometido. E viram de longe e saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos nessa terra. Olha só, vamos pensar um pouquinho. Esses homens aqui, Abel, Enoque, Noé, Abraão e Sara, e os outros que foram citados lá no finalzinho do texto, todos eles se adequam a esse versículo 13. Ali diz o texto que eles viram de longe. E de longe. Deus estava mostrando para eles que eles tinham uma recompensa eterna, que eles tinham uma recompensa celestial. E pelo fato deles terem visto de longe, o que Deus ia dar para eles na eternidade, o que eles fizeram? Foram obedientes até a morte. Imagina se Deus abrisse uma janela aqui agora e começasse a mostrar para cada um de nós, olha, você quer saber como é que vai ser o céu? Irmãos, eu acredito que se todos nós aqui víssemos o céu, nós íamos querer abandonar essa terra aqui o mais rápido possível e ir para lá. Eu sei que você tem família, tem filhos, mas a questão é o seguinte, irmãos. O que está sendo mostrado aqui essa noite é que nós precisamos estar firmes na fé, renovando a nossa fé, porque Deus tem algo para a eternidade. Desculpa citar, irmão Salgado, mais uma vez, mas essa semana o irmão Salgado perdeu a irmã dele, né? E eu também fiz 4 anos que perdi a minha irmã essa semana também. 4 anos. E hoje tem um irmão que não está aqui presente porque uma tia dele faleceu hoje também. Ele falou, pastor, eu não vou estar no culto à noite porque minha tia, irmã da minha mãe, faleceu. Ele foi lá para Belo Horizonte, eu creio, que é o lugar onde eu morava, né? Belo Horizonte, eu creio. E está lá, agora. Irmãos, quando nós estamos jovens, né, com os nossos 18, 15, 16, 15 anos de idade, né, quando vai chegando nos 21 já está ficando velho já, né, irmão? Mas assim, quando a gente está novo, estou brincando, é aquele negócio, a gente acha que a vida é assim, né? Que vai ser eterno aqui e que a gente pode viver muitos anos, não é assim? Mas vai passando os anos, a gente vai vendo que a saúde não vai ficando daquele jeito que era antes. E vai passando, vai passando. E aí o que acontece? A gente começa a refletir que existe algo além disso daqui. Reflete mais, né? Pensa um pouco mais.
Essas pessoas que sofreram, irmãos, voltando no versículo 37 do Hebreus 11, eu disse aos irmãos que eu já vi na televisão, não sei se é no Senegal ou onde foi, uma pessoa que estava sendo apedrejada. Eles enterraram a pessoa, deixaram só a cabeça do lado de fora, e vou falar para os irmãos, a cena não é bonita, irmãos. Aqui fala, no versículo, acho que é 37 ainda, não é isso? Ali fala que alguns foram mortos, cerrados ao meio. Imagina, irmão, uma situação como essa. Ela está viva ali. Ela vai morrendo aos poucos, porque aquele negócio vai passando, aquele negócio e vai matando. Isso é triste. E mesmo assim essas pessoas não negaram a Jesus. Irmãos, eu não acredito que nenhum de nós sofremos o tanto que esse pessoal sofreu. Essa multidão de pessoas passaram por tudo isso, irmãos. Tudo isso, até coisas que nós já passamos ou estamos passando, essas pessoas passaram também. E eu creio, irmãos, como eu disse aos irmãos, que muitos deles passaram por lutas maiores. E pelo que nós vemos aqui na palavra de Deus, eles não retrocederam. Eles não deixaram as lutas, os problemas, serem maior do que a visão celestial. Eles não deixaram que as coisas do mundo os atrapalhassem. Lá na parábola do semeador, em Mateus capítulo 13, nós vamos ler o versículo 20 e o versículo 22. Lá conta sobre a história de 4 sementes. Eu queria falar sobre 2 sementes na parábola do semeador. A parábola do semeador, irmãos, fala que dessas 2 sementes que nós estamos citando aqui, uma semente, segundo o texto aqui, versículo 20, vamos voltar no versículo 20, não é isso? Quanto à semente que caiu em terreno pedregoso, esse é o caso daquele que ouve a palavra e logo recebe com alegria. Versículo 21 diz que, todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra e logo abandona. Versículo 22 diz que quanto à semente que caiu entre os espinhos, esse é o caso daquele que ouve a palavra, mas as preocupações dessa vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. Essas 2 sementes, e aí vamos pensar aqui um pouco. Irmãos, na parábola do semeador, as sementes caíram em terras diferentes. E o problema, irmãos, quero deixar bem claro aqui, que não estava na semente. O problema não era a semente, o problema era o quê? Era o tipo de terra. A terra simboliza os corações. A semente de Deus tem sido semeada em nós. Deus já colocou a semente em você. Mas que tipo de solo, que tipo de coração é o seu? De que maneira você está recebendo a palavra de Deus na sua vida? Irmãos, a grande questão não era a semente. A questão era o quê? Era a terra. E eu pergunto aos irmãos, por que a terra não era boa? Por que aquele coração não era um coração bom? É porque naqueles corações haviam coisas que atrapalhavam o crescimento da semente que fora plantada. E voltando lá em Hebreus 12, a gente vai estar aqui, Mateus 13 e Hebreus 12. Voltando lá em Hebreus 12, no versículo 1, o que o autor ali, o escritor de Hebreus diz? Que nós, portanto, não é isso? Nós temos que correr uma corrida, e o que ele diz? Para correr essa corrida, irmãos, que nos é proposta, o que ele tem que fazer? Livrar-nos de tudo que nos atrapalha. A primeira semente foi plantada, Mateus 13. A Bíblia explica a própria Bíblia, isso é importante você entender isso, tá? A Bíblia explica a própria Bíblia. E aí, quando você vai estudando a palavra de Deus, você vai ver que uma coisa tem ligação com outra. Jesus, lá em Mateus 13, ele fala que essa semente caiu no meio das pedras. E por causa disso, irmãos, o que aconteceu? Ela não tinha raiz. E para nós permanecermos firmes, é preciso o quê, irmãos?
nos livrar de tudo que nos atrapalha. Por exemplo, quais são essas pedras que estão atrapalhando você seguir com Cristo? Quando a gente fala de corrida, você percebe que os corredores, eles, para se desenvolverem, eles precisam de quê, irmãos? Roupas leves, tem que ser um calçado que aguenta o impacto, mas tem que ser leve. Um corredor, eu não sou corredor, né, irmão? Dá para perceber isso, né? Vou chegar lá e vou correr, meu irmão. Mas um corredor, para ele ganhar a corrida, ele não pode ter nada atrapalhando ele. Aí eu pergunto para você, quais são as pedras que talvez possa estar atrapalhando você a não ter raiz? Porque diz o texto aqui que por causa das pedras, aquela semente, né, na hora de germinar, não cresceu ali muita raiz. E sem raiz morre fácil. Eu já vi casos de árvores que praticamente a árvore ela é cortada ali quase no toco, ali, quase na raiz. Mas ela volta a brotar. Por quê, irmãos? Porque tem uma raiz profunda. A gente precisa se aprofundar mais em Deus. Você precisa ser mais profundo nas coisas do Senhor. Não pode ser aquele negocinho raso. Por quê, irmãos? Porque diz a Bíblia que quando é raso, aí no versículo, lá no capítulo de Mateus, capítulo 13, no versículo 21, diz que quando é raso, irmãos, a pessoa não aguenta a tribulação e nem a perseguição. Quando a pessoa não tem raiz, e o motivo, irmãos, é porque ela deixou as pedras na vida dela. Quando ela não tem raiz, vem tribulação ou perseguição, e por causa, né, ou melhor, perseguição por causa da palavra, e logo a pessoa abandona. As pessoas muitas vezes, pode não parecer, mas muitas vezes as pessoas não gostam de crente. Muitas vezes não gostam. Eu não falo às vezes do cidadão comum, mas a gente vê, por exemplo, irmão, qual que é o filme, qual que é a série, qual que é as propagandas que você vê exaltando a Deus, irmãos? Alguém assistiu alguma propaganda hoje na televisão, ou assistiu uma série que está ali exaltando e glorificando a Deus? Se tiver, exceção aqui. Vivemos num mundo, irmãos, que não se fala de Deus, e quando fala de Deus, é com chacota. E às vezes a pessoa te vê no trabalho, às vezes a pessoa te vê na escola, te vê no ambiente e fala assim, você é crente, você é cristão, não sei o quê. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo outro. Eu trabalhava numa empresa aqui em Betim, que o dono da empresa falava assim, tudo dele é baixinho, né? O cara podia ser mais alto do que ele, chamar todo mundo de baixinho. Aí, baixinho, vamos tomar uma cervejinha aqui? Era a festa da empresa, a empresa tinha. Eu falei assim, seu fulano, ele até faleceu. Eu não vou fazer isso não, porque isso aí é a causa da desgraça de muita família. Ele olhou para mim assim e ficou assim, você tem razão. Eu tive postura. Mas tem casos onde a pessoa fica ali perseguindo, tocando, falando. Irmãos, eu tinha 17 anos de idade, até então que eu saiba, esse colega meu se converteu, nós fazíamos Senai na época. Da última vez que eu vi ele, estava na igreja onde meus pais, coincidente eu vi ele lá, é de Deus. Mas esse colega meu, nós tínhamos 17 anos de idade, fazendo Senai. Ele me parou no corredor do Senai, ali em Betim, e falou assim, eu duvido que você não fala palavrão. Eu falei assim, mas por quê? Para que eu tenho que falar? Porque ele falava demais, esse colega meu. Falava muito mesmo. A cada 10 palavras, eu falava 11 palavrão. E aí o que acontece? O mundo quer que a gente se amolde ao padrão do mundo. O mundo, eu estou falando de coisas simples, assim, que às vezes é uma coisa muito simples, né? Que para Deus é algo que é desagradável, mas tem coisas muito piores. A postura que nós temos que ter com o namorado, com a namorada, com o esposo, com a esposa, com o nosso pai, com a nossa mãe, com nossos filhos. Às vezes, a gente tem pedras em nossas vidas que estão nos impedindo de quê, irmãos? De vivermos essa profundidade com Deus. Precisamos de nos aprofundar. A outra situação, irmãos, que o autor de Hebreus diz, né, para a gente se livrar de tudo que atrapalha, a segunda semente que caiu entre os espinhos, e volto a dizer, irmãos, o problema não está na semente. Porque a semente é o quê, irmãos? Você sabe qual é a semente? É a palavra de Deus. A semente é a palavra de Deus. O problema não está na palavra de Deus. A semente que caiu entre os espinhos, irmãos,
O que seria isso? Lá diz, é as pessoas que ficam vivendo na preocupação dessa vida. O engano das riquezas sufocam, tornando infrutífera. Preocupação dessa vida, conta para pagar, comprar alguma coisa, precisa comprar uma roupa, preciso adquirir algo. Às vezes está doente, tem que comprar um remédio. E a gente começa a ter muita coisa. E se a gente começar a deixar essas coisas subir mais para a cabeça, essas coisas podem nos atrapalhar a viver com Deus. Outra coisa, o engano das riquezas, acho que é uma coisa muito forte. Irmãos, quantos aqui já não pararam para pensar que no dia que ficar rico, meus problemas acabaram? Seus problemas acabaram, fique rico, ganhe na Mega Sena, na cena do sei das quantas. É bom ter dinheiro, pagar as contas, ter tranquilidade, é muito bom. Mas, irmãos, eu estava até conversando com uma das minhas filhas, eu falei assim, ela falando assim, pai, isso. Eu falei, nós estávamos falando de alguns países da Europa, onde existe um alto índice de suicídio. Você sabe o que acontece? Imagina uma pessoa que ela luta para ser rica. E ela tem um sonho de viajar de navio, nesses, esqueço o nome que fala, né? Cruzeiros, né? Aí a pessoa fica rica e ela consegue viajar em 10, 20 cruzeiros. Só que ela vai perceber que existe um vazio no coração dela. Ela vai perceber, poxa, eu já viajei 10 cruzeiros, já viajei 5, já viajei tanto. Olha, eu queria tanto essa coisa. Isso é o quê? Engano da riqueza, porque a riqueza faz você achar que você... eu queria tanto aquele carro, eu consegui aquele carro. Eu queria aquela carteira, consegui. Eu queria tanto aquele produto da tal empresa tal lá que vende, né? Seus problemas acabaram, agora compre isso. Você que é gordinho, fica magrinho em tantos dias. E aí o que acontece? Agora eu sou magrinho, agora eu sou assim, sabe? É um engano. E muitas pessoas, irmão, não são poucas, e nós precisamos entender isso. Essas coisas começam o quê, irmão? Sufocar. E o crente deixa de ser frutífero. Isso acaba com a vida de todos nós. E aí o que acontece? Teoricamente, irmãos, Hebreus 12, voltando no versículo 1, essas coisas, irmãos, muitas vezes não são pecados. Mas ele deixa bem claro ali, olha, Hebreus 12, 1, se puder voltar lá para mim, irmão, por favor. Ali diz, olha, livre-se de tudo que te atrapalha. Às vezes não é pecado, mas está atrapalhando. Está fazendo você, às vezes, viver uma vida fora da vontade de Deus. E eu digo para você, hoje eu disse para meus alunos, o povo que saiu do Egito, para chegar lá na cidade, na terra de Canaã, se eles tivessem andado pelo caminho correto, em 11 dias eles chegariam ao destino deles. Quantos anos que eles levaram, irmãos? 40 anos. É muito tempo, não é? O que você poderia fazer em 40 anos? Muita coisa. Viver uma vida mais tranquila, mais abençoada, mas por causa de escolhas, por não querermos livrar de coisas que estão atrapalhando a gente. E aí, em segundo lugar, ele diz, olha, nós também precisamos nos livrar do pecado que nos envolve. Precisamos nos livrar de tudo aquilo que nos envolve. Como eu disse aos irmãos, às vezes, irmãos, um pecado de estimação, que a pessoa fica ali cultivando velhos hábitos, que a pessoa continua cultivando, e aquilo ali pode ser, irmãos, uma cilada, uma pedra de tropeço para acabar com a sua vida. Em terceiro lugar, o autor diz ainda o seguinte, ele fala assim, olha, e corramos com paciência ou perseverança a corrida que nos é proposta. A sensação, irmãos, que nós temos muitas vezes é que nós cumprimos o nosso dever. É bom saber que você cumpriu o seu dever hoje. Eu vim no culto, eu ouvi a mensagem, eu cantei louvores, foi um culto abençoado, dever cumprido, glória a Deus, amém? Mas amanhã é mais um dia. Amanhã, depois de amanhã, você tem que continuar cumprindo todos os dias. Você precisa renovar essa fé. Essa fé precisa ser renovada. Por que nós fazemos essas campanhas, irmãos, de 21 dias de oração, de jejum? Por que temos os encontros? Por que temos essa escola de crescimento? Por quê? Porque para ajudar a gente, irmãos, a nós nos purificarmos mais diante do Senhor,
a começar a largar essas coisas, essas pedras, essas coisas que estão nos atrapalhando. E aí, em quarto lugar, irmãos, no versículo 2, o autor, Hebreus 12, 2, ele fala o seguinte: aí sim, depois que você se livra de tudo que atrapalha você, depois que você se livra do pecado, e continua correndo com paciência, porque, irmãos, tem que ter paciência para seguir em frente, perseverança. E outra coisa, o que faz muitas pessoas deixar de servir a Deus é porque para de olhar para Jesus. Em terceiro lugar, em quarto lugar, se você quiser manter a sua fé firme, você precisa ter os olhos fitos em Jesus. Amém? Quero convidar os irmãos do louvor para vir aqui. Irmãos, se nós não nos voltarmos para Deus, se nós não buscarmos o Senhor, se nós não tivermos os nossos olhos fitos em Jesus, não vai dar certo. Sabe, eu quero muito, irmãos, ser abençoado, quero que você seja abençoado e que nós venhamos abençoar essa cidade. Nós fazemos o que nós fazemos, irmãos, porque nós amamos Jesus. E por causa de Jesus, por nós amarmos a Jesus, nós vamos ganhar mais vidas para Ele e vamos cuidar de você que está aqui, que já está conosco há mais tempo. Irmãos, eu quero muito, em nome de Jesus, crescer junto com vocês. Quero crescer e quero que vocês cresçam também. Que a sua família, que a sua casa seja abençoada em nome de Jesus. Amém? E aí, meus irmãos, só para a gente entrar um pouco no assunto da semana que vem, vou falar um pouco mais sobre isso, mas vou pegar só um exemplo de uma pessoa que, por causa de não ter, vamos dizer assim, largado o pecado, essa pessoa, ela teve um final muito triste. Judas, irmãos, ele, segundo a Bíblia, lá em João capítulo 12, Judas foi quem? Judas foi a pessoa que traiu Jesus, não foi? E Judas, ele mantinha um velho hábito. Ele tinha uma atitude muito feia. No versículo, em Judas, né, a partir do versículo 1, Jesus ele é ungido por uma mulher em Betânia. Essa mulher, ela traz um perfume, uma fragrância, né, um perfume muito caro. E ela, no versículo 4 ali mostra que aquela mulher começou a derramar esse perfume aos pés de Jesus. E todos ali naquele lugar, eles sabiam do preço daquele perfume. Era muito, muito caro. E aí, irmãos, eles começaram a questionar. Versículo 5. Falando da mulher, disseram assim, João 12, 5. Por que este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era o que, irmãos? Ladrão. Sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. Quem é esse que fazia isso? Era Judas. O que Judas fez no final da vida de Jesus, né? Da vida dele também. Ele trocou Jesus por 30 moedas. 300 denários, irmãos, um denário era o valor de um trabalhador braçal. Calcula hoje mais ou menos quanto que um trabalhador braçal, talvez um ajudante de pedreiro, né? Vamos pensar assim talvez. E calcula aí, 300 dias de um ajudante de pedreiro. Esse, na nossa realidade hoje, seria o cálculo mais ou menos desse perfume aí. E ele tinha um sistema, irmãos, que se você quebrasse ele, você tinha que usar ele todo. Não tinha como você guardar, não tinha que usar todo, porque ele perdia a fragrância depois. Mas a questão é a seguinte:
Pode uma pessoa, às vezes, falar algo que parece ser bom, mas que, na verdade, por trás daquilo está escondido um pecado, por trás daquilo pode estar escondido algo ali que não é bom. Às vezes, com segundas intenções. Vocês imaginariam que eles estavam falando isso com boa intenção? A Bíblia está nos revelando aqui. A Bíblia está nos revelando aqui. Mas se não tivesse revelado aqui na Bíblia, a gente nunca saberia. E nós vamos ver, se Deus quiser, outras situações. Tem mais uma situação semelhante a essa. Por exemplo, tem algo de mal alguma pessoa pedir para ser cheia do Espírito Santo? Teve uma pessoa na Bíblia que pediu, mas não foi com boa intenção. Teve uma pessoa na Bíblia que pediu para ser cheia do Espírito Santo, mas não foi com boa intenção. Ela queria outra coisa. Judas também, irmãos, falou o que falou, disse o que disse. Talvez os outros não, mas ele falou porque ele queria pegar um pedacinho daquele dinheiro ou uma boa parte. Então o que o autor de Hebreus diz? Livremos do pecado que nos envolve. Então não deixe nada, um pecado de estimação. Olha, você nunca vai ser forte o suficiente na luta contra o pecado. Você nunca vai ser forte. Não é você em si apenas. Você tem que fazer a sua parte. Mas é Jesus. É Ele que te dá força para você dizer não ao pecado. A Bíblia ensina que a gente tem que fazer o quê, irmãos? Fugir da tentação, não é isso? Fugir, tentação. Em relação ao diabo, a gente tem que submeter a Deus, resistir ao diabo, o diabo vai fugir de nós. Eu quero orar com você nesse momento. Pedir os irmãos colocar um fundo musical, só para a gente fazer uma oração por enquanto. Eu queria orar com você. Se você puder ficar em pé nesse momento, em nome de Jesus. E nós vamos orar, vamos falar com o nosso Deus. Vamos falar com o nosso Deus agora sobre a oportunidade que nós estamos tendo agora, irmãos, de renovar a nossa fé. De sermos firmes na presença do Senhor. De sermos firmes com Cristo. Porque, irmãos, não existe caminho melhor, não existe oportunidade melhor. Então eu quero te convidar, se você quiser fechar seus olhos, se você entendeu a mensagem, eu creio que Deus está falando aos nossos corações, está falando ao meu coração. Tem alguma pedra ou pedras na sua vida que precisam ser removidas, que precisam ser tiradas? Irmãos, através do poder de Jesus, é possível você, através do poder de Jesus, é possível você tirar essas pedras. Vigia em relação ao engano das riquezas, irmãos. É bom ter uma vida confortável, mas vigia. Vigia para que você não esteja amando o dinheiro. Deus tem que ser prioridade na sua vida. Cuidado com as preocupações. Então eu quero te convidar agora nesse momento. Se você já sabe quais são as pedras, ou tiver na sua mente algum tipo de preocupação, se você já sabe, já coloca diante de Deus aqui nessa noite e diz: Senhor, eu tenho dificuldade, eu sou muito preocupado, eu sei dessa pedra, eu quero pedir ao Senhor, ajuda-me, ó Deus. Ajuda-me a o quê? A vencer. Eu preciso me livrar de tudo que me atrapalha. Eu preciso me livrar do pecado que me envolve. Eu preciso continuar tendo paciência nessa corrida e continuar fixando os olhos em Cristo Jesus. Fixar os seus olhos em Jesus é importante. Irmãos, isso eu falo pregando para mim mesmo, porque eu também preciso. Eu preciso me relembrar todos os dias, todas as manhãs, a quem eu pertenço. Você é filho de Deus, irmão. Você tem um Deus todo-poderoso. Entrega o teu coração, entrega a tua vida, entrega o teu caminho ao Senhor. Pai querido, nós estamos aqui, ó Deus, dispostos, ó Pai, dispostos a ser transformados pelo poder do Senhor, a vivermos a nova vida em Cristo Jesus. Pai, nós nos colocamos diante do Senhor, pedindo, ó Deus, socorro, Deus. Ajuda-nos, ó Pai, a vivermos firmes na fé em Cristo Jesus. Ajuda-nos, ó Deus, a dizer não ao pecado, a dizer não às coisas que nos atrapalham a seguir em frente, a termos paciência, ó Deus, perseverança.
a continuarmos, ó Deus, sempre olhando para Cristo, que é o autor e consumador de nossa fé. Ó Deus, não nos permite, ó Deus, viver de uma forma que desagrade a Ti, ó Deus, mas que vivamos, ó Pai, para a glória do Senhor. Daqui a pouco vamos participar da ceia do Senhor também. Aquele que é batizado, aquele que está em comunhão com Deus. Eu quero te convidar nesse momento a você refletir, todos a refletirem. Jesus te chamou, irmão, para viver uma vida de abundância. Jesus te chamou para viver uma vida plena, uma vida abençoada. Ele não te chamou para você ficar vivendo essa tristeza na sua vida, não. Ele te chamou para você viver em paz, com descanso, com alívio. Ele promete isso: vinde a mim todos que estão cansados, sobrecarregados. Ele vai dar alívio, vai dar descanso para você. O que eu quero te convidar hoje é você começar a falar com Deus: Senhor, me ajuda a tirar essas pedras da minha vida, Pai. Eu quero ser um cristão, Pai, com raiz profunda. Irmão, uma árvore que cresce com raiz profunda, dificilmente aquela árvore vai cair, dificilmente aquela árvore vai morrer. Então você precisa se aprofundar mais na palavra de Deus, se aprofundar mais em Cristo Jesus, se aprofundar mais nas coisas que são do Senhor. Pai, eu oro, Deus, mais uma vez, nos colocando diante de Ti e pedindo a Deus que o Senhor nos dá, ó Deus, essa direção, para que sejamos vitoriosos, ó Deus, hoje e sempre. Ó Deus, traz a alegria do Senhor, traz a paz, a esperança que só o Senhor tem para nos dar. Ó Deus, vem sobre nós, ó Deus. Vem sobre cada família aqui neste lugar. Em nome de Jesus. Transformando os corações. Amém e amém. Amém? Vamos louvar o nosso Deus. Não pode se sentar.